Olá a todos e todas, estamos aí de volta no nosso curso de Eletromagnetismo 1 e agora vamos iniciar a aula 3, que trata essencialmente do cálculo integral. Tá? Só que a gente vai fazer isso, obviamente, para vetores. Tá? Anteriormente fizemos a parte do cálculo diferencial, né? Gradiente, divergente, rotacional e segundas derivadas, né? E agora vamos para o cálculo integral. Tá? E aí, nossa discussão inicial vai se dar no que seria a definição de integrais de linha, superfície e volume. E aí, partiríamos para os teoremas, né? O teorema da divergência, teorema fundamental para gradientes, teorema da divergência e o teorema de Stokes, que envolve o rotacional. Tá? E aí, isso aí, acredito que vamos ver aqui ao decorrer, se daria tempo de ainda começar a discussão sobre a outra parte, tá? Subsequente aí do nosso curso. Bora lá. Ok. Então, a gente vai iniciar, seria o tópico 1.3, que é o cálculo integral. E como subtópico, vamos ver o que seriam integrais de linha. Começar com integrais de linha, tá? Então, seriam integrais de linha, integrais de superfície e integrais de volume. Né? Então, o que seria uma integral de linha? Né? Uma integral de linha, em geral, é uma expressão da forma é uma integral de linha. Então, ó, você faz o símbolozinho aqui da integral. Você pode colocar como opcional aqui, ó, um Czinho para dizer que é uma curva. E aí, os meus limites seriam de A a B. Seriam dois pontos dessa curva. De quê? De um campo vetorial qualquer, que eu vou chamar de V, escalar dl. Onde dl é um elemento de linha. Tá? Se você desenhar essa linha, que seria essa linha, num gráfico aqui cartesiano, seria uma coisa desse tipo aqui. Ó. Você fazer aqui um gráfico em 3D. Fazer YX. E o que seria essa linha? Se você pegar aqui nesse espaço, ó, você pode desenhar uma linha arbitrária, qualquer. Tá? Partindo aqui ó, de um ponto A, vou fazer aqui uma linha arbitrária, até um ponto B qualquer. De A a B. Tá? E aí, na verdade, o que seriam os elementos dessa linha aqui? Vou fazer de vermelhinho. Você pegar em qualquer ponto aqui, o elemento de linha sempre é tangente a essa linha. Tá? No ponto que você está
Considerando, se você pegar aqui, né, nessa descida, você vai ter uma curva desse tipo. Você pegar aqui, ó, por exemplo, aqui você vai ter um DL desse tipo. Se você pegar aqui em qualquer outro lugar, ó, sempre vai ser tangente, né? Por exemplo, aqui, ó, sempre é tangente. Ó. Vou fazer ela mais aqui. Esse aqui é o que seria o meu DL, que é um elemento de linha. Né? DL, DL e DL. Tá? Meus elementos de linha. E o meu V é um campo vetorial, ele está em qualquer, dependendo da configuração dele, ele está em qualquer ponto aqui, ó, ele pode estar para cá, para baixo, para um lado, entrando, saindo do plano da folha, enfim. Em geral, V é uma função, de x, y e z. Tá? Então, a integral de linha é o que? É você fazer o produto escalar de V, vamos supor que V esteja aqui, nesse ponto aqui, esteja para cá, seja assim. Tá? Vamos dizer que V seja assim, desse tipo. Então, você vai somando, ó, os produtos escalares, ó, de A a B. Né? Você vai computando aqui, ó. E a cada momento, ó, você tem que ir medindo o ângulo também entre eles, né? Porque o produto escalar vai ser quem? Vai ser V, módulo de V, módulo de L, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí, a cada momento que você for computando e fazer toda essa continha de A a B, é o que você faz nessa integral aqui, tá? Se o caminho, esse caminho é aberto, né, ó, de A para B, né? Eu estou indo de A para B. Se o caminho for o contrário, né? Se eu for de B para A, né? Então, se eu for assim, ó, de A para B. Agora, se eu fizer o caminho contrário, inverso, ou seja, aqui eu estou indo de A para B, né? Se eu pegar o caminho inverso, ou seja, de B para A integral ela vai ser a mesma, só que vai mudar o sinal aqui, ó. Então, a integral da curva de B para A, de V escalar dl, né? Vai ser quem? Menos a integral de cima. Integral de V escalar dl, de A até B. Tá? Nessa curvazinha aqui, ó. C, né? Chamada de C. Ok? Ou seja, se eu for, ela vai ter um sinal, e se eu voltar pela mesma curva, ela vai ter um sinal contrário. Tá? De maneira que uma consequência dessa, ó, dessa equação, se eu trouxer para cá, é o seguinte: se você jogar esse termo para lá, vai ficar assim, ó, integral de A a B, né? Integral no caminho de A a B de V escalar dl, mais uma integral de B a A, uma curva de V escalar dl, é igual a quanto? A zero, né? Eu só joguei esse termo para o outro lado aqui, né? Então vai ser igual a zero. Né? E aí, ó, se eu for de A a B, ó, que essa integral está dizendo, ó, se eu for de A a B, vai dar isso, né? Essa integral, e aqui é se eu for de B para A, ó, é essa integral, né? Um é menos a outra, ou seja, se eu for de A para B e voltar, eu vou ter um caminho fechado. E aí eu coloco o símbolozinho, ó, no círculo da integral, tá? No caminho fechado de V escalar dl, vai ser zero. Tá?
Isso aqui é o que seria um caminho fechado. Fechado. Tá? E aí você pode ter vários caminhos, né, de A para B. Você pode ter de A a B vários caminhos possíveis, né? Você pode ir, né? Pode ir por aqui, você pode ir por aqui, tá? Ir por aqui e voltar por esse, né? Ou ir por um e voltar para o outro. Então, a priori, né, essas integrais de caminhos, elas têm valores diferentes dependendo do caminho que você escolher. Tá? Mas aí, existe uma classe de funções especiais em que, independentemente do caminho que você pega, de A para B, o valor da integral de caminho, ela não depende do caminho que você escolheu. Você pode escolher qualquer um para ir de um para o outro. Tá? Você pode ir em qualquer caminho desse, né, fechado, né, que ou aberto ou fechado, que o valor da sua integral não vai depender do caminho que você escolher. Tá? Um exemplo, ó, se você lembrar que o integral de linha na física lá é o trabalho, né? Lembra do trabalho, chamado de W? O trabalho é a integral de quem? De F escalar dr. No caminho aqui de A até B, né? Uma curva. Tá? E lá da mecânica vocês sabem que, independentemente, ó, como a gente sabe que, por exemplo, se eu pegar a força gravitacional aqui, né, e colocar aqui, independentemente do caminho que você escolher, né, o trabalho ele vai ser o mesmo. Por exemplo, se você pegar um objeto e jogar ele de uma certa altura, né, H, aqui é o solo. Se você jogar ele, ó, independente do caminho que você escolher, né, se fizer um lançamento horizontal, se jogar ele, se abandonar ele em queda livre, né, o, o, o trabalho que a força gravitacional vai fazer aqui vai ser o mesmo, que é o que? A variação da energia potencial gravitacional. Tá? Então, ó, a força elétrica também é assim, que é o objeto do nosso curso, né? Por isso que a gente está discutindo isso. Força elétrica, eletrostática também é conservativa. Tá? Ou seja, você pode ir de um caminho a outro que o trabalho realizado pela força é o mesmo. Tá? Então, essa classe aqui, que eu chamo de... Vou anotar aqui. Então, toda vez que eu falar de forças conservativas, significa o quê? Que as integrais dessas forças, né, são forças que independem de caminho. Tá? Independe de caminho. Ou seja, só depende dos pontos, né, de partida e de chegada. Né? Não depende do caminho que escolheu. Tá? Só depende dos extremos. Tá? E aí eu dou o exemplo do trabalho. Okay? E aí, a gente pode agora definir o que seria um integral de superfície. Né? De superfície. Tá? Uma integral de superfície é geralmente dessa forma aqui, ó. Integral de superfície. Uma integral
de superfície é uma expressão da forma ó, integral agora, ó, a gente não tem pontos, né? Porque está numa superfície, aí vai depender da superfície que eu escolho. Do meu campo vetorial, escalar um elemento de área, dA. Tá? Se você pegar aqui um sistema, o que seria uma integral de superfície? Você pegar aqui um sistema cartesiano, por exemplo. Y e X. Né? Seria uma coisa desse tipo. Vou desenhar uma superfície aqui. Né? E aí você pega um elementozinho de área, uma fatiazinha dessa superfície, e aí isso aqui é o seu vetor dA. Lembra que o vetor dA, ele sempre faz 90 graus, né? Com a superfície no ponto que você está representando ele, seu dA. dA. Tá? E aí, ó, depende aqui da orientação do V, né? Se o V tiver, nesse ponto tiver assim, ó, apontando para cá, né? Aí você faz o produto escalar. O que seria o produto escalar? Módulo de V, módulo de A vezes cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui teta, seja teta aqui. Se você pegar outro cantinho aqui, ó, o dA já vai ter outra orientação e o V, em geral, pode ter outra orientação também. Tá? E aí você computa, ó, todos esses produtos escalares ao longo dessa superfície. É o que essa integral está fazendo aqui. Ela está somando todos os produtos escalares que você está fazendo. Tá? Que a gente chama de integral de área. Tá? Isso aqui é, claro, para uma superfície aberta, né, como essa. Então, se eu pegar para uma superfície fechada, seria uma superfície fechada. Se você pegar por exemplo, vamos dizer, um tecido assim e envolver algum volume no espaço e fechar isso. Tá? Como se você pegasse essa superfície que eu estou fazendo aqui e encerrasse em um volume aí qualquer. Aí você teria uma área fechada. Tá? A área fechada ó, é a mesma expressão, sempre que a integral agora aqui vai ter um símbolozinho aqui no meio, né? Na superfície que a integral está sendo realizada em uma superfície fechada. Tá? Então, isso aqui para uma superfície aberta e para uma superfície fechada. Tá? E essa integral geralmente depende da superfície que você está escolhendo. Tá? Superfície que você está escolhendo. A gente vai mostrar mais na frente um teorema que, dependendo da função vetorial que você escolha, tá? Essa integral aqui ela vai independer da superfície que você escolheu. Só vai depender dos extremos. Como eu mostrei anteriormente aqui, né? Ó, essa integral aqui, por exemplo, da força, né? O trabalho, ela só depende dos extremos aqui, ó. Ela não depende do caminho que você escolheu. Tá? Por isso que ela é uma classe especial de função vetorial. Tá? Mesma coisa aqui. Vai existir, vou pegar aqui uma superfície fechada, tá? Tá? Então, vai existir uma classe especial de vetores em que, se você calcular essa integral aqui, ó, independe do formato da superfície que você está escolhendo. Tá? Só depende do contorno dessa superfície, aí sim. Tá? E a gente vai ver que é um teorema importante. A gente vai discutir aqui com detalhes. Ok? E o que seria
para finalizar, uma integral de volume. Né? Uma integral de volume. O próprio nome está dizendo, uma integral de volume é do tipo, assim, ó, integral, né, o Vzinho do volume de quem? De uma função agora de tal. Onde t aqui, né, t é uma função, né, função escalar, não é um vetor. Tá? Que geralmente depende das coordenadas no sistema. Por exemplo, no sistema cartesiano, a gente pode escolher um elemento de volume como sendo, ó, d tal, vai ser o quê? Ó? D tal é um elemento de volume, né? Um elemento de volume. Então, se você pegar no sistema cartesiano, né? Vou pegar aqui o C, o Y e o X. Se você pegar aqui um volume arbitrário qualquer, tá? E aí pegar aqui dentro ó, um quadradinho, um elemento de volume, ó. Né? Esse cubozinho aqui, ó, eu chamo de DV, D tal, desculpa. Poderia chamar de DV, mas aí o Griffiths evita usar o DV porque quando a gente estiver trabalhando com potencial elétrico, a gente já usa a nomenclatura V. Né? E aí a gente escolhe esse elementozinho com outra letra qualquer, chamou de tal. Né? Esse de tal, ó, é simplesmente, se você fizer um deslocamento infinitesimal em cada direção aqui, ó, que é cada arestazinha desse cubo aqui, ó, se você mover um pedacinho para cá, você vai mover dx, né? Se mover um pouquinho para a direita, né, o comprimento aqui, no sentido de y, né, é o meu dy, e a alturazinha aqui desse cubozinho é o meu dz. Ah, por isso que eu multiplico as três dimensões aí do cubo, vai dar o volume do cubo, né, desse cubo pequenininho aí. Por isso que eu digo que é dx, dy, dz, aqui no sistema cartesiano. A gente vai ver que tem outros sistemas, o esférico e o cilíndrico, que você vai ter que representar esse elemento de volume aqui em termos de outras variáveis. Ok? Então tá aí. Isso aqui é uma função escalar. Pode ser que ocasionalmente, é uma coisa muito rara, Então, antes de falar aqui, o que seria isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou integrando uma função, né, em um volume aqui que eu estou especificando. Tá? Um volume qualquer. Okay? Então, ocasionalmente, a gente pode ter uma integral de volume de funções vetoriais. Né? Então, ocasionalmente, podemos ter integrais de volume de funções vetoriais. O que seria isso? Uma integral de uma função vetorial seria isso aqui, ó, integral no volume, tá? De uma função v qualquer de tal. Tá? E aí, se eu tiver também no sistema cartesiano, posso expressar assim, ó. O volume de V, quem é V? É Vx, x chapéu, né?
mais VY, Y chapéu, mais VZ, Z chapéu. Integral dele no volume, tá? De tal. Ou seja, o que me restaria aqui seria simplesmente, se você abrir isso aqui, viraria 3 integrais, né? O x chapéu e chapéu Z chapéu são constantes aqui, então ficaria x chapéu integral e Vx, tudo isso no volume, né? De tal mais integral no volume de Vy de tal mais integral de V, que é y chapéu, né? Y chapéu mais Y chapéu mais Z chapéu integral de VZ e tal. Isso aqui é o que seria uma integral de uma função vetorial em um volume, né? Uma integral do volume de uma função vetorial. Tá? Você integraria cada componente dela aqui no volume e projetaria aqui nas 3 direções, né? X, Y e Z. Ok? Um exemplo de uma integral desse tipo é você calcular a massa total de um corpo em função da densidade. Então, geralmente, ó, você tem um corpo lá, um corpo qualquer, e aí você conhece a densidade dele, que em geral pode não ser constante. Pode ser constante ou não constante. Por exemplo, a densidade ela pode aumentar à medida que você sai do centro do corpo aqui. Né? Ela pode ser menos densa no centro e mais densa à medida que você vai se afastando. Pode ser o contrário também, ser menos densa e mais densa no centro. Então, em geral, esse ρ pode variar. E aí, como é que você calcula a massa desse corpo? Você pega um elementinho de volume aqui, né? De tal. Tal. E faz essa integral aqui, ó, de volume. Né? A integral no volume de quem? Do meu ρ de tal. Isso aí vai dar a massa. Né? Se o ρ for constante, ótimo. Sai aqui da integral e fica só a integral do elemento de volume, que é o próprio volume, né? Quando você integra tudo. Aí fica aquela expressão que a gente sabe, né? Que a massa é a densidade vezes o volume. Aqui, né? Que a massa é a densidade vezes o volume. Tá? Se isso aqui for constante. Tá? Se não for constante, aí você vai ter realmente que resolver essa integral. Tá? Isso aí é um exemplo de integral volumétrica. Ok, então... Então, definidas aí as 3 integrais, né? Integral de linha de superfície de volume, vamos agora estudar propriedades que, na verdade, ferramentas que vão nos auxiliar no eletromagnetismo. Tá? E aí, essas integrais a gente vai se deparar muitas vezes. Tá? E também vai ter algumas situações em que a gente precisa manipular essas integrais, tá? Para facilitar a vida da gente nos problemas de eletromagnetismo. Tá? E aí eu vou começar discutindo, na verdade, revisando o que seria, né, o teorema fundamental do cálculo. Então, o que seria o teorema fundamental do cálculo? Né? Vamos lá revisar o cálculo aí que vocês viram há algum tempo. Né? Não muito tempo, né?
Então, suponha aqui ó, que tem uma função, né, apenas de uma variável. Tá? Vou começar com um caso mais simples. Aqui eu tenho uma função de x, né, o valor da função, e aqui a variável x. Tá? E aí, eu tenho uma curva aqui, né, uma curva qualquer, né, de azul. Uma curva arbitrária. Tá? E aí, nessa curva, tá, eu vou marcar dois pontos aqui. Tá? Eu vou marcar esse ponto aqui, por exemplo, aqui. Chamar aqui de ponto A. Aqui é o ponto A. E aqui é o ponto B. Tá? Obviamente, em A eu vou ter uma função dele, né? Eu vou ter o meu f de A. Tá aqui, ó, meu f de A. E para B também eu vou ter o meu f de B. Meu f de B. Tá? E aí, a minha pergunta é o seguinte, né? O que é que o teorema fundamental, na verdade, minha afirmação, né? O que é que o teorema fundamental do cálculo diz? Que se você pegar, né, a integral, ou seja, se você integrar de A a B, né, a derivada dessa função df dx, né, dx em relação a x, ó, dx, lembra, dx é um intervalozinho aqui qualquer, né? Você pegar aqui é um pedacinho dessa curva aqui, dx, tá? Então, meu dx, se eu pegar o dx, eu vou ter um pedacinho aqui também que eu vou chamar de df. Né? Df também. Então, o dx está associado a uma variação aqui também, df. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo diz ó, que se eu integrar a derivada dessa função aqui, do ponto A ao ponto B, né, ó, a derivada da função é df dx, isso vai me dar simplesmente o valor da função nos extremos aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Na verdade, vai ser f de B menos f de A. Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, o que seria a interpretação desse resultado? Tá? O que seria a interpretação desse resultado? Ó, se vocês lembrarem, né? Quando eu falei aqui de derivada, né, acho que foi na aula passada, eu disse o seguinte, ó, se você pegar o incremento de uma função, que eu vou chamar de df, vai ser o quê? Vai ser a taxa dela, a taxa de crescimento ou decrescimento dela, né, multiplicado pela variação aqui, ó, do x, né? Então, se uma função ela cresce muito rápido, em um certo ponto que eu estou avaliando, a variação dela, df aqui, vai ser alta. E aí eu comparei isso aqui até com a velocidade, né? Lembra que a velocidade é uma taxa, né? Então, se a velocidade de crescimento da função é alta, então eu vou ter uma variação dela naquele intervalo ali que eu estou considerando alta também. Tá? E esse caso é a mesma coisa, ó. Então, aqui nada mais é, ó, o df dx, que é o integrando aqui, é o meu df. Então, se eu integrar um pedacinho aqui, ó, vários pedacinhos dela, né, ao longo da curva de A até B, né, eu estou calculando, na verdade, o resultado que vai me dar é a função avaliada nos dois extremos, que eu estou considerando aqui do meu limite de integração. Tá? Isso aí, ó, se você for analisar esse FB menos FA, a interpretação geométrica aqui, isso aí nada mais é do que a área sobre a curva, lembra? Essa área aqui,
né? A integral que eu tô considerando aí, né, a área é numericamente igual à integral, né, da função sobre a curva, né? Na verdade, da derivada da função sobre a curva, né? Isso vem lá do cálculo diferencial integral, é isso? Então, o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver porque o que a gente vai construir aqui, a gente vai se basear nesse resultado aqui, tá? De uma dimensão. Porque a gente não está lidando com derivadas em 3 dimensões, né? Derivadas de campos vetoriais geralmente em 3 dimensões. Tá? Então a gente vai construir elementos geométricos semelhantes a esse aqui, ao teorema fundamental do cálculo, né? Então deixar só como uma observação aqui, note que o resultado da integral só depende do valor dos valores da função avaliada nos pontos A e B. A e B. Não é? Ó, só depende da função em B menos a função em A, né? Esses dois valores aqui, ó. Ok? Então a gente vai ver como é que fica esse teorema para o gradiente, divergente e o rotacional, né? É isso que a gente vai fazer. Ó. Então a gente vai estender esse resultado para o gradiente, tá? Primeiro. Então, é o que seria o teorema fundamental para gradientes. Então supõe agora que minha função agora não seja uma função em uma dimensão, seja uma função em 3 dimensões. Tá? Supõe agora uma função, né? Uma função em 3 dimensões, né? X, Y e Z, né? Do sistema cartesiano. Tá? Então, se formos de A, um ponto A, né, para B no espaço, na verdade eu estou estendendo aqui, ó, isso que eu fiz para uma dimensão aqui, né? Que eu fui aqui em cima da linha. Agora eu vou no espaço, tá? Eu vou de A para B no espaço aqui. Okay? Então suponha que eu vá de A para B no espaço. O que é que eu vou ter, né? Então a variação infinitesimal da função é o quê? Ó, aqui foi o quê? Lembra? Ó, o meu df aqui é a derivada vezes o dx, né? A variação dela, que é a derivada dela, vezes o dx. Agora, se eu tiver num espaço em 3 dimensões,
o meu dt lá, né, que eu chamei de t, a função, vai ser quem? Qual é a derivada em 3 dimensões? Vai ser o gradiente, né? Então vai ser o gradiente de t. O meu dx lá no espaço é o quê? É um dx, dy, dz, né? Que é o dl. Então fica gradiente de t escalar dl. Então o meu dt aqui, né? Vai ser o meu gradiente de t escalar dl. Tá? E aí, ó, e o teorema fundamental do cálculo? Como é que fica? Para o caso de uma dimensão, a gente tinha o quê? Ó, integrar a derivada aqui vai ser fb menos fa. Então, minha derivada lá vai ser o gradiente, né? E o meu dx vai ser o dl. Então, vai ficar assim, ó. A integral, né? Uma curva, né? A gente está pegando aqui uma curva, né? Aqui eu peguei dx, né? Em uma dimensão, agora eu estou em 3. Então, vai ser meu dl, né? Então, a integral disso aqui, que é gradiente de t escalar dl, vai ser quem? Ó, vai ser a função dos extremos, né? Ou seja, t de b, se eu for de a até b, vai ser t de b menos t de a. Né? Isso aqui é o que eu chamo de teorema fundamental para gradientes. Tá? Ou seja, é uma versão 3D do teorema fundamental do cálculo aqui, ó, tá vendo? Então você compara o teorema fundamental do cálculo com o teorema fundamental para gradientes. Isso aqui é uma versão tridimensional do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então note mais uma vez, ó, que o lado direito aqui, ó, tá vendo? Esse lado direito aqui, TB menos PA menos TDA, não depende de caminho, né? Do caminho de A para B. Né? É claro, aqui você tem que conhecer o caminho para resolver essa integral, né? Mas se você souber o valor da função em B e em A, não precisa você saber de que maneira você foi de B para A, de A para B, desculpa. Que esse teorema fundamental para gradientes garante isso aí, tá? Então, os gradientes, né? Então, os gradientes têm essa propriedade, né? Então, logo, os gradientes têm a propriedade de que suas integrais de linha, né? Porque isso aqui é uma integral de linha, é uma curva, né? Integrais de linha independem do caminho. Tá? Os gradientes das funções, tá? E aí, a gente sempre puxa para a física, né? Por exemplo, quando você escreve, né, em geral, a força como gradiente de uma função potencial, né? Quando você faz isso, ó, a sua força ela é independente do caminho, né? A força conservativa. Quando a força é conservativa, você pode escrever, significa que você pode escrevê-la em função do gradiente de uma função. A gente chama de potencial, né? E aí, isso aí, ó, a gente
mostrou aqui, né, matematicamente, uma implicação física, tá? De que quando você escreve força como gradiente de alguma coisa, o gradiente independe do caminho, tá? Que aí, como consequência, é a propriedade das forças conservativas, tá? Como a gente já discutiu antes. Então, e aí essa afirmação, né, o Griffiths coloca aí colorários, né? Colorário é como se você anunciasse um teorema e tem uns colorários que são, vamos dizer assim, complementos, né, consequências desse teorema. Então, colorário 1, colorário 1 é que, como eu já disse aqui, ó, nada mais é do que o que eu falei aqui, né, que a integral numa curva de A a B, né, do gradiente de T escala de L é independente do caminho de A até B. E o colorário 2 é que, se você fizer uma integral fechada no caminho fechado, né, uma curva fechada que vai de A a B, o gradiente de T escalar de L, isso aqui é zero. Isso aqui a gente já mostrou, né? Lá na integral de linha. Tá? Se você for de na verdade aqui é fechado, então não tem os limites, tá? Aqui. Eu vou, por exemplo, se eu for de A a B no caminho fechado, na verdade eu vou de A a B e volto de B para A. Tá? É o que essa integral de caminho está dizendo aí. Então, se eu for de A a B e voltar de B para A, essa integral aí do caminho vai ser zero. Significa que o valor da integral de A a B é menos o valor da integral de B a A. Né? Quando você soma os dois, vai dar zero. Né? É a mesma coisa que você dizer assim, ó, uma partícula se move com interação apenas de força gravitacional, tá? De um ponto A até um ponto B, e esse trabalho aí, o trabalho realizado pela força gravitacional foi 10 joules. Então, se eu for de B para A, tá? o que esse colorário me garante, né? Como é uma força do tipo que eu escrevo como gradiente de uma função escalar, significa que, se eu for de B para A, né, o valor desse trabalho tem que ser menos 10 joules. Então, se na ida foi 10, na volta tem que ser menos 10. Da maneira que quando você somar a ida e a volta, vai dar zero. Né? E aí é um caminho fechado. Ok? Por que isso? Porque isso é zero. Né? Aqui, ó, aqui é direto, né? Voltando aqui, né? Se você perceber aqui, ó, se você for de um caminho fechado aqui, vai ficar, na verdade, T de A. Se você for de A para B e voltar para A, vai ficar T de A menos T de A, né? Porque você foi para um ponto e voltou para o mesmo ponto, ó, o que é essa. Então vai dar zero, né? Então essa integral aqui vai dar zero. Você foi e voltou para o mesmo ponto. Né? Aqui, essa equação aí, matematicamente, nos dá, né? Ok? E aí a gente também vai ter um para divergente e um para rotacional. Né? Então a gente vai ter um para divergente e um para rotacional. Né? Vou tomar uma aguinha aqui. Garganta seca. Ok, bora lá. Aí agora o teorema
fundamental para divergentes. Então, suponha aí que, se vocês perceberam, eu estou estendendo aqui, né? Eu comecei com uma função em uma dimensão, né? Aí estendi aqui, para uma curva, né? Isso aqui foi uma função, uma linha em uma dimensão, e aqui eu estendi para uma em 3 dimensões, né? Que eu dei o meu dl, se a gente for voltar lá, meu dl está aqui no espaço, né? Isso aqui seria uma curva em 3 dimensões, tá vendo? Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, na verdade, integrais de volume e de área, né? Aqui uma integral de área seria uma área aberta e aqui uma área fechada, tá? Então, na verdade, o divergente ele vai relacionar uma área fechada, né, com o volume que está aqui dentro dessa área aqui fechada, tá? Encerrando aí, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, suponha que eu tenho aqui uma área fechada, tá? Vou fazer ela aqui, tá? Encerrando aqui um volume, tá? E aí, eu tenho um campo vetorial, que eu vou chamar de V, tá? Vamos supor que V está, em todos os pontos aqui, ele está orientando para uma direção e um sentido aí qualquer, tá? E aí, qual é a ideia aqui? É estender o resultado anterior. Eu integrei o que? A derivada da função numa linha, né? Que foi o gradiente numa linha. Agora eu vou fazer o que? Eu vou integrar o divergente no volume e vou relacionar com a função que eu estou calculando aqui, avaliada no contorno, né? Que aqui, no caso aqui, o contorno são os pontos A e B, né? São os limites da curva, tá? Então, se você voltar aqui, A e B são os limites da curva. Então, eu relacionei a derivada com a função avaliada aqui, nos dois limites, no finalzinho aqui da curva, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar aqui, voltando aqui, eu vou relacionar aqui o divergente, que vai ser a minha derivada, né? Num volume, né? E relacionar com a função aqui avaliada no contorno, nos limites. Qual é o limite de um volume fechado? De um volume? Qual é o limite dele aqui? O que é que está encerrando ele aqui? O que está encerrando ele aqui, é a área, né? Essa área fechada aqui. Tá? Então, se eu pegar aqui, na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu pegar o divergente, né? Integrar aqui o divergente da minha função vetorial aqui nesse volume, né? Lembrando que isso é uma integral de volume, né? Isso vai ser nada mais do que a função avaliada nos extremos. Só que o extremo aqui, é uma área fechada, tá? O extremo aqui é uma área fechada. Então, vai ser o quê? O resultado disso aqui, vai ser uma integral numa área, superfície fechada, de quem? Do meu campo, né? Da minha função avaliada lá, ou seja, do meu V escalar dA. Isso aqui é o que a gente chama de teorema fundamental para divergentes, ou teorema da divergência, né? Divergência, ou teorema de Gauss, né? De Gauss. Ok? Então, o que seria a interpretação geométrica disso aqui, né?
Então, a interpretação geométrica é o seguinte, é o que eu falei. Ó. Lembra que o divergente, né? O divergente é o quê? O divergente mede a capacidade de um campo vetorial, vamos dizer, emanar, né? Ou seja, divergir de um ponto. Por exemplo, se eu tiver um campo desse tipo aqui, ó, tipo uma carga pontual, né? A gente vai ver que é um campo desse tipo, ó, um campo vetorial assim, o divergente dele é alto, né? Agora, se a gente tiver um campo assim, ó, retinho, né? O divergente dele vai ser baixo, né? Então, divergente alto significa que eu tenho uma fonte aqui, ó, que está saindo de um ponto, né? Divergindo, né? Então, é como se eu pegasse ó, o divergente desse campo vetorial aqui, ó, em cada ponto aqui, eu pegasse e integrasse tudo isso no volume, ó, é como se eu pegasse as setinhas dele aqui, ó, vários desse aqui, né, dentro do volume, né, fosse contabilizando tudo isso, esse divergente, que é um número, né, eu fosse medir a capacidade do vetor divergir aqui, né, fosse calculando tudo isso aqui, né, e o resultado dessa integral aqui, quando eu computasse por volume, seria a mesma coisa de eu pegar o próprio campo vetorial, tá? E integrar nessa área fechada aqui. Tá? Ou seja, pegar um elemento de área aqui, que eu vou chamar de dA, e fazer ó, o produto escalar dela com V, com o campo vetorial, e computar isso, ó, somar para toda a superfície fechada, né? Calcularia para essa parte da frente, contornaria aqui e ia para trás aqui dessa área, né? Fazia tudo, varria tudo. Tá? E aí o teorema da divergência garante isso. Né? O Griffith dá um exemplo assim, que se eu tivesse torneiras, suponha que isso aqui é a torneira, né? Cada uma dessas seja uma torneira aqui dentro de um volume, né? Suponha que eu tenho um fluido, né? E lembra que o divergente é o fluxo, a vazão do fluido, né? Então suponha que eu tenho aqui um fluido que está saindo aqui dessa superfície fechada. Então se eu tivesse várias torneirinhas aqui dentro, né? Ligadas, enchendo de água, né? Se eu somasse aqui a contribuição de cada torneirinha, né, é a mesma coisa de eu pegar aqui no contorno, né, ao invés de somar no volume, cada contribuição dessa, eu pegava apenas o contorno aqui, a área do contorno, e veria a contribuição desse campo aqui, do campo, nesse caso um campo de velocidade, né, que me daria a vazão. Tá? Então seria a mesma coisa. Tá? É um exemplozinho do que o Griffith dá, né? Ele diz assim, a integral de torneiras, né? Torneiras dentro do volume é a mesma coisa de você pegar uma superfície fechada, né? Que isso aqui nada mais é que o fluxo total, né? Na superfície. Que é o fluxo que sai da superfície. Tá? Então, ó, esse teorema aqui da divergência, ele não está sendo demonstrado à toa aqui. No eletromagnetismo tem inúmeras situações que a gente vai ter que converter uma integral desse tipo aqui, ó, de volume, em uma integral de superfície e vice-versa. Tá? Por exemplo, nas equações de Maxwell, para você passar da forma integral para diferencial, a forma diferencial e vice-versa, você tem que usar, né, por exemplo, a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss da eletrostática, para você passar ela da forma diferencial para integral, você tem que usar o teorema da divergência, o teorema de Gauss. Né? Okay? Então, essa é uma ferramenta muito importante para o eletromagnetismo. Tá? Isso aqui. Então, nada que essa revisão que a gente está fazendo, nada está desconectado. Né? Tudo vai ter uma utilidade para a gente aí no curso de eletromagnetismo. Tá? E para fechar, o que seria o teorema fundamental para os divergentes? Tá?
desculpa, para os rotacionais, né? Teorema fundamental para rotacionais. Ok? Então, seguindo a mesma linha, ó, aqui a gente pegou um volume e avaliou a função aqui no contorno dela, né? Integrou ela no volume e relacionou com o valor dela no contorno, tá? Agora a gente vai pegar uma superfície, né? A gente vai pegar aqui uma superfície qualquer, tá? Uma superfície, e vai fazer o seguinte, vai relacionar o que agora? Ó, vai relacionar a integral de área. A gente vai relacionar agora uma integral nessa área aqui, que é uma área aberta, tá? Com a função dela no contorno. Qual é o contorno dessa área aqui? O contorno dela vai ser uma integral de linha, né? Em toda essa área, essa curva aqui fechada. Ó. A gente não tem uma curva fechada, né? Então, ó, um volume ele é delimitado por uma área fechada. E uma superfície vai ser delimitada por um caminho fechado. É o que o teorema do fundamental para o rotacional vai dizer. Ó. Então, estendendo aqui ó, o sentido do teorema fundamental do cálculo, eu vou ter o quê? Que a primeira derivada foi o quê? A primeira derivada foi o gradiente, né? Numa curva, o divergente agora, né? No fundamental para divergente, no volume. E agora, qual é a derivada? A derivada vai ser o rotacional em quê? Numa área, né? Então, eu vou ter, na verdade, uma integral desse tipo aqui, ó. A área aqui é aberta, né? Uma superfície. De quê? Do rotacional de um vetor, né? Ó, esse aqui é um vetor, né? O rotacional, então tem que ser escalar dA, né? Vai ser igual a quem? Escalar dA vai ser igual a quem? O que é que delimita aqui essa área? Uma curva fechada, né? De quem? Da função avaliada aqui, ó, na curva, ou seja, de V escalar dE. Tá? Uma curva fechada. Isso é o que a gente chama de teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Tá? Que é o teorema fundamental para os rotacionais. Então, na literatura aí você vai ver, né, apenas com o teorema de Stokes. Tá? Então, o que está significando isso aqui? Ó? Né? Eu estou integrando, ó, qual é a interpretação geométrica disso? Tá? Então, lembra que o rotacional é o quê? O rotacional é um vetor do tipo... vou pegar, lembra aqui dos campos vetoriais, né? Eu tinha um campo vetorial assim, ó, que girava, lembra? Né? Lembra que eu tinha um campo assim, ó, que girava? Quando a gente calculava o rotacional aqui, dava alto, né? Mas um campo desse tipo aqui, ó, um campo vetorial desse tipo, o rotacional dele é menor do que esse. Então, por isso que o nome rotacional, né, vem de rot, né, de rotação. Ou seja, quanto maior a tendência de giro do campo vetorial, vai me dar um rotacional alto, né? Então, aqui ó, a tendência de giro foi pequena, né? Aqui não, aqui o giro é maior. Então, o rotacional desse campo vetorial é maior. Tá? E aí, ó, o que é que está querendo dizer?
essa equação aí, que o rotacional do meu campo vetorial nessa área aberta, né? Rotacional nessa área aberta vai ser o quê? Escalar dA, né? Eu vou fazer um semelhante ao que o Griffiths fez, né? Então, se você pegar aqui essa área, supõe aqui que vou usar essa área de cima, tá? Então, eu vou desenhar aqui os girozinhos dos vetores, ó, né? Então, o que você está fazendo é isso. Você vai estar integrando na área um vetor, né? E esse vetor mede o giro do campo vetorial, né? Então, é como se você estivesse somando, ó, os giros dos vetores nessa área. Ó, dA é um elemento de área, né? Da superfície. Tá? E quando você somar todos esses giros, né? É a mesma coisa de você fazer isso. Ó. É igual a você fazer isso. Ó, que esse lado da equação está dizendo. É igual a você calcular o valor do campo vetorial no contorno, na curva, né? Para pegar aqui essa mesma superfície. É a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. De você somar isso aqui numa linha, né? dl. E você ir somando os pedacinhos aqui, ó, do vetor. Porque a integral de linha não é isso, né? Você vai fazendo o produto escalar, né? E computando e somando. Né? Então, você somar os giros do vetor numa área aberta é a mesma coisa de você pegar o contorno dessa área e somar, né, as contribuições aqui, ó, do produto escalar do vetor aqui, ó, com um elemento de linha. Ou seja, você somar contribuições aqui apenas nessa curva. Tá vendo? Aqui é o integral de área, aqui é o integral de linha. É isso que o teorema fundamental para rotacionais ele mede. Tá? Também ó, o teorema de Stokes é muito importante e vão aparecer várias situações também no eletromagnetismo, tá? Que a gente vai utilizar, ou seja, precisar transformar um integral de superfície num integral de linha, tá? Dependendo da situação. E aí a gente já tem a receita aqui, né? Que a gente definiu. Ok? Um exemplo que eu lembro agora é na, deixa eu ver se eu lembro. Na lei de Faraday, né? A lei de Faraday, quando você passa da versão a lei de Faraday, quando você passa da versão integral para diferencial e vice-versa. A lei de Faraday. A lei de Ampère também, né? A lei de Ampère você usa, o teorema de Stokes. Né? Lei de Ampère e lei de Ampère máximo, né? Com a correção de máximo. Você usa para passar da forma integral para diferencial e vice-versa. Né? Você usa isso aqui, que é muito importante. Okay? E aí, para finalizar essa discussão sobre esse cálculo diferencial, a gente vai falar de um artifíciozinho que a gente sempre usa também em várias situações que facilita muita coisa em eletromagnetismo, tá? E lembra que a gente sempre tem que fugir de integrais complicadas, tá? Então, o máximo que a gente puder a máxima quantidade de ferramentas possíveis que a gente puder usar para se livrar dessas integrais difíceis, a gente tem que usar. Né? E uma técnica é quando a gente usa integração por partes.
Então, se você lembrar lá do cálculo diferencial e integral, você, toda vez que cai numa integral e você resolve ela por partes, geralmente é o produto de uma função vezes a derivada da outra, né? É isso que acontece. Ó. Quando você pega, vem daqui, ó, derivada do produto de duas funções, f e g, vai ser quem? Vai ser g df dx mais f, né? dg dx. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, não é isso? Ok? E aí, eu vou fazer aqui do jeito que o... vai dar no mesmo, né? Do jeito que o Griffiths fez, né? O Griffiths fez o contrário. Vou deixar padronizar aqui. Ele pegou a primeira e derivou a segunda logo. Mais g, mais a segunda vezes a derivada da primeira. E dá no mesmo, né? Apenas padronizar aqui. Já que a gente está usando o livro de texto do Griffiths, para vocês acompanharem lá direitinho. Tá? Então, se a gente integrar os dois lados aqui, ó, e usar, é claro, de um ponto A a um ponto B, né? A minha função aqui, ó, FG, são funções apenas de x, tá? Para simplificar. Então, eu vou de um ponto a outro, de A a B. Tá? E se eu aplicar o teorema fundamental o teorema fundamental do cálculo, como é que vai ficar aqui? Ó? Essa integral vai virar o quê? Ó, a integral da derivada de uma função vai dar o quê? Vai dar a função, né? Porque o f vezes g dá outra função aqui, né? O produto delas. Então, vai ser uma função avaliada nos extremos, né? Em b e em a. Então, na verdade, essa integral aqui ó, vai virar o quê? O produto de f com g avaliado em a, de a para b. Tá? É o resultado dessa integral. E aqui vai ser a mesma coisa. Integral de a a b. Deixa eu fazer aqui mais embaixo. Então, vai ficar fg de a a b ser igual ao restante aqui, né? Integral de a a b de f dg dx mais integral de a a b dg df dx. Tá? E aí, ó, eu posso jogar esse termo para lá e esse termo vir para cá. Então, como é que fica aqui? Vai ficar, ó, integral de a a b df dg dx igual a... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui vai se manter, eu jogo essa para lá, tá? E inverto aqui a ordem, tá? De maneira que quando essa aqui vai para lá, fica negativa, fica menos integral de g df dx de a a b mais a produto da função, né? Avaliada fg avaliada em quê? De a até b. Tá? É esse o resultado da integração por partes, né? Não pode estar aparecendo aqui muito familiar, mas essa aqui, ó, se vocês lembrarem, né? Se vocês lembrarem, né? É a integral de u dv, né? Isso, u dv de a até b, não sei quem. Vai ser u vezes v menos a integral de v du. Acho que agora vocês vão lembrar, né? Toda vez que a gente integra por partes. Tá? Então, o dv seria f dg dx aqui. Então, o g é u,
né? Quando integra aqui, ó, porque dv é isso, v vai ser quem? Ó, voltando aqui. U é quem? U é F, tá vendo? U é F. dg dx é dv, tá? Aí ficaria esse termo aqui, ó. Fg é U vezes V, né? Porque U é F. E V, na verdade, é a integral da derivada, que é o G, né? Então fica o UV menos a integral de V, né? Que é essa aqui, du, que é df dx. Tá? Então, o que a gente fez aqui é recordar aquela técnica de integração por partes, tá? Isso aqui é o que a gente chama de, esse termozinho aqui, ó, né? A gente viu, ó, é o que a gente chama de termo de contorno. Ou seja, é o produto das funções avaliadas no contorno, né? Nesse caso aqui, nos pontos A e B, né? Quando eu aplico aqui os limites de integração, você faz f de B, g de B, menos f de A, g de A. Tá? Que vem lá do teorema fundamental do cálculo. Ó. Quando eu vim daqui para cá, usei o teorema fundamental do cálculo. Tá? Esse lado aqui da equação. Deu isso. Tá bom? E aí, ó, a gente tem uma coisa parecida também para quando a função é em três dimensões, né? Quando as funções, na verdade, eu tenho uma função escalar e uma função vetorial, né? Ou seja, tem um f aqui e um vetor. Tá? A gente tem também, vamos dizer, uma versão tridimensional dessa integração por partes. Então, como seria aqui essa versão em três dimensões? Seria assim, né? A versão 3D. Então, seria o quê? Aqui seria a integral, né? ddx de fg seria, na verdade, o divergente de uma função por um vetor. Né? Eu estou generalizando, né? Aqui são duas funções escalares, eu estou pegando uma função e um vetor. Né? E a minha derivada aqui, no caso, é uma derivada agora em três dimensões. Né? Isso aqui é o que? Integrado. Na verdade, eu vou integrar no volume, tá? Então, deixa eu começar aqui. Primeiro assim, deixa eu apagar aqui. Não vou integrar ainda. Na verdade, eu vou fazer isso. Então, se vocês lembrarem lá, lembra das regrinhas da derivada, né? Das derivadas que a gente construiu lá, tá? A gente tem produtos primeiras derivadas e segundas derivadas, né? Então aqui, ó, esse divergente ele atua como se fosse uma regra do produto, tá? Como eu fiz aqui também, tá? Então no caso aqui eu fiz para uma derivada duas funções, aqui eu vou fazer para o divergente de uma função vezes um vetor, tá? Então como é que fica aqui, ó? Olhe para cá, vai ser análogo, ó. Então vai ser f, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Então quem é a derivada da segunda? Divergente de A, né? Lembre também que eu tenho que manter a consistência da equação. O resultado disso do lado direito tem que ser um número, porque aqui eu tenho um divergente de um vetor, né? Tudo isso é um vetor. Né? Então, ó, divergente aqui vai dar um número por um número continua sendo um número, né? Mais o quê? Ó, foi a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda, né? Que é a vezes a derivada da primeira. Então, como é que esse operador atua na função f? Como um gradiente, né? Então, fica gradiente de f. Né? Agora sim, eu vou integrar. Né? Eu vou integrar os dois lados, como eu fiz aqui também, do mesmo jeito. Tá? Só que eu vou fazer um integral, eu vou integrar no volume. De tal, tal, de tal. Né? Vou integrar no volume. Tá?
E se você observar aqui, ó, eu posso aplicar ó, o teorema da divergência na integral aqui, ó, primeira, do lado esquerdo. Aqui eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, tá vendo? O teorema da divergência é um teorema fundamental para divergência, né? E aí, como ficaria aqui o teorema fundamental para divergência? Então, o divergente de um vetor, né, no volume, ou seja, lembra lá das torneirinhas, né? Se eu somar várias torneirinhas no volume, é a mesma coisa de eu calcular o fluxo na área que encerra esse volume. Ou seja, é a mesma coisa de eu calcular o fluxo, né? Ou seja, uma integral fechada, né? Uma superfície. Ó, aqui é tudo integral de volume, né? Volume, volume e volume. E agora aqui o integral de superfície. De quem? Da minha função vetorial, tá? Que é f de A, FA, escalar o meu elemento de área. Tá? Eu vou chamar de A minúsculo, tá? Porque aqui eu chamei o meu vetor A, podia ser um vetor V, né? Igual eu estava fazendo. Tá? Igual a quem? Deixa eu separar. Igual a quem? A tudo isso aqui, né? Integral do volume de F divergente de A no volume mais integral do volume de A escalar gradiente de F no volume também. Ok? E aí, ó, para deixar nessa formatação aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Só anotar aqui que esse aqui foi o meu termo de contorno. Não foi? Ok, então voltando aqui, ó. Para eu deixar aqui nesse mesmo formato, ó, como é que eu faço? Aí eu jogo esse termo para lá, fica negativo, né? E inverto aqui a ordem da igualdade, vai ficar assim, ó, esse termo, integral de F divergente de A no volume, né? No volume, vai ser quem? Deixa eu fazer mais para cá, que eu acho que não vai dar. Então fica assim, ó, no final, né? Integral do volume de F divergente de A no volume, ser igual a quem? A menos esse termo, né? Menos integral de A no volume escalar gradiente de F, né? De tal, mais a integral fechada superfície de FA escalar dA. Então, meu resultado é esse aqui, ó. E aí, quem seria o meu termo de contorno? O meu termo de contorno é esse aqui, ó. Né? Termo de... Deixa eu achar que já tá em cima da minha câmera aqui. Né? Deixa eu ligar. Esse aqui é o que seria o termo de contorno. Tá? Por que é que eu fiz toda essa conta aqui? Né?
Será que tem alguma utilidade? Termo de superfície, né? Termo de contorno, termo de superfície. Porque, ó, existe em eletromagnetismo algumas situações, né, que você estiver tratando com condições de contorno em que vai aparecer um integral desse tipo aqui, ó. Você tem uma função e o divergente de um vetor no volume. Aí você pode transformar num integral desse tipo, tá, em duas integrais, de maneira que, dependendo da condição de contorno, esse meu termo de contorno aqui, ó, ele se anula, ele vai a zero. Tá? Esse termo aqui ele pode ir a zero. E aí, ó, eu transformo, na verdade, eu simplifico as minhas contas. Tá? Isso aqui é menos, né? Eu consigo simplificar integrais aqui, né? Transformando isso aqui em um termo do volume e um termo que está aqui no contorno. Tá? E aí, se a minha condição de contorno for adequada, essa integral aqui vai sumir. Tá? E aparece com muita frequência no eletromagnetismo, tá? Dependendo da situação que você esteja aí. Tá? Ok? E aí eu acredito que essa parte do cálculo diferencial já está do cálculo integral, né? Primeiro a gente fez o cálculo diferencial e a gente agora acabou finalizando a discussão do cálculo integral. Né? E aí na próxima parte da aula, né, a gente vai parar um pouquinho, dar uma respirada, tomar uma água e vamos voltar para então fechar, né, fechar esse capítulo 1 do Griffiths, okay? Que é falando na parte final das coordenadas curvilíneas, tá? Que seriam coordenadas polares esféricas, coordenadas cilíndricas, né? Coordenadas cilíndricas. E aí, finalizando, falando da função delta de Dirac, né? Que vai ter também um papel fundamental no eletromagnetismo, tá? Vários resultados que a gente vai trabalhar, a gente vai ter que utilizar essa ferramenta que é a chamada função delta de Dirac. Tá? Vocês vão ver que ela tem uma propriedade bem especial, né? Que é diferente dessas funções comuns, né? Que a gente é acostumado a manipular. Né? E aí eu acredito que com essa parte final a gente esteja então municiado, né, de ferramentas, né, porque a intenção é essa, de ferramentas matemáticas para começar então a estudar de verdade o curso de eletromagnetismo. Tá? Com essas ferramentas aí, que vão facilitar e muito a nossa vida. Tá? Ok? Então, vamos dar uma pausazinha aqui e em breve nós voltamos, tá? Então, até mais ver.